centro alto. Isso. Esse é importante porque ele vai fazer a co-contração no treino de peitoral. Então a gente trabalha a rotação interna e qualquer exercício de peitoral, em qualquer plano que a gente for trabalhar, plano horizontal, a gente vai trabalhar esses rotadores, né? Então já deixo ele ativado para que tu não tenha nenhuma dificuldade na hora do exercício. Aí, joga um pouquinho para frente, ombro baixo, pressão máxima no braço e tenta não estender o cotovelo, mantenha a flexão para deixar só o húmero rodar. Isso. Boa. Bem fechado. Puxa bem. 9. Boa. 10. Boa. 10 na falha. Mas percebe que o esquerdo ele roda mais que o direito? Então, a hora que tu for sair ali o movimento, tu vai explorar esse movimento saindo do início do exercício, essa aproximação, sentir a contração. Esse final que tu tá fazendo esse final pra frente aqui, ó. Tá vindo pro peito, mas tá vindo muito do braço. Então, antes de sair, eu pego pra ti, trago, tu vai apertar o peito, tu vai segurar o peito na frente e tu vai apertar o peito. Pra gente manter essa contração que tá aqui, eu tenho que controlar só isso aqui. Então, para onde eu tenho que ir? Aí entra o direcionamento da função e do plano de movimento. Eu tenho que manter o meu braço paralelo ao chão e o cotovelo sai. Então, quando o cotovelo sai, eu vou abduzir. Aí o peitoral vai alongar. Na hora de voltar, eu vou aduzir. Eu vou trazer o bíceps de volta para cá. E olha só o meu cotovelo, ó. Eu não trago ação para cá. Então eu poupo a articulação do cotovelo para manter a tensão o tempo inteiro sobre o peitoral. Muitas vezes tu vai achar que é um movimento curto, mas não é. É o movimento do peito. Sim. Pensa no Ronnie Coleman treinando. Pensa na galera das antigas. O Luferrigno fazendo desenvolvimento, fazendo supino, é tudo aqui, ó, porque eu tô trabalhando em cima da articulação do ombro. O peitoral articula o ombro, o dorsal articula o ombro, o deltoide articula o ombro. Então, eu tenho que esquecer a articulação do cotovelo porque ela vai entrar como sinergista, entendeu? Entendi. E aí eu consigo deixar o sangue só aqui para tu perceber e aí tu vai começar a sentir a segurança pra tua articulação do ombro, tá ligado? Mais estabilidade. Perfeito. Número com relação ao tronco, o cotovelo esquece. A intenção é a gente contrair e manter a contração. Entendeu? A gente tem o ouro aqui quando a gente sai. Só que a galera só pega, segura, bota o peso e espera que a carga externa faça o trabalho. Perfeito. Não, eu posso ter a intenção. Então, se eu tenho a intenção de contrair, eu vou ter um trabalho maior do músculo alto, sabe? Perfeito. Fala, meus manos. Bem-vindos a mais um vídeozão no canal. Hoje estamos aqui com o mestre, o Newton Amorim. Ele, pra quem não sabe, quem é mais jovem, talvez não vai conhecer ele, mas conta um pouquinho da tua história de forma bem breve, pessoal, só pra te conhecer, porque é uma das maiores referências como treinador aí, acompanhou o Corrêa durante uma grande jornada aí da carreira do Corrêa. Já conquistou um top 2 no Olímpia, né? Sim. Então é isso daí, fala pro pessoal. Pessoal, eu sou o Newton Amorim Moreira, trabalhei com o Eduardo Corrêa de 2011 a 2015. Tivemos uma experiência muito rica, de muito aprendizado, onde o Edu chegou no auge da sua carreira, no auge da sua performance, e mesmo com as lesões a gente conseguiu fazer com que ele treinasse melhor e aprendemos muito, né, com essas limitações, né? Conseguimos hoje direcionar exercícios específicos para peitoral, para ombro, para dorsal, para perna, de uma forma muito mais funcional para a articulação e para o músculo-alvo. Então a gente tem mais precisão, mais estabilidade e mais segurança para realizar os exercícios. Então essa experiência vivida com o Eduardo, o Like a Machine, é que hoje em dia eu levo aí para os meus também seguidores e pessoal que curte o meu trabalho, que vem dessa experiência com o Eduardo Corrêa. Eu peço que você, Brasil, coloque alguns takes do Newton treinando com o Corrêa. Coloca Like a Machine lá no YouTube e traz aí pro vídeo. It's going to make this machine even better. This is Eduardo. He wants to know why and how so that he can make that machine, his body, even better. Eu comecei a trabalhar com o Chico com um pouco mais de um ano. Ele foi muito importante nesse processo de transição, de mudança de categoria, porque além de eu vir de uma lesão, eu também estava buscando competir na categoria Open, mais pesado. Então ele foi muito importante no sentido de me ajudar a evoluir como atleta, a aumentar o meu físico
e ao mesmo tempo me preservar das lesões, das dores. Então a gente hoje desenvolveu um treino onde a gente consegue dar o máximo de estímulo para o músculo com o mínimo de lesão para as articulações. A gente faz isso através de técnicas de treinamento desenvolvidas por mim, pelo Chico. É uma relação de trabalho, mas acima de tudo uma relação de confiança. Eu preciso confiar nele para poder treinar com ele e também poder levar em consideração as coisas que ele me fala para eu poder implementar no meu treino. E a partir do momento que tu não tem confiança no trabalho de uma pessoa, tu não consegue se entregar totalmente. Então hoje eu tenho plena confiança no trabalho do Chico. E no mais, pessoal, eu cheguei pro Newton na academia e tudo mais, eu relatei pra ele que eu tava com um desconforto no ombro, então a gente já fez um trabalho de liberação lá, né? Ficou mais ou menos 25 minutos ali em cima. Quase uma hora. Quase uma hora. Quase uma hora. Já tá bem melhor. A gente fez ali um trabalho de manguito, tanto rotação externa quanto interna. Né? E agora a gente vai iniciar aqui no supino, ele vai passar várias dicas durante todo o treino, rico em conhecimento, tá? Então fica até o final, você quer absorver mais conhecimento sobre musculação. Muitas vezes você tem dor no ombro e tudo mais, não entende de intenção de movimento, acredita que você já faz certo o movimento, né? E muitas vezes tu consegue ter uma conexão melhor com o músculo, tá? Então é isso que vocês vão aprender hoje. É o que a gente vai fazer aqui agora. É isso. Bora. Vem na primeira comigo, não sai ainda, bota o pé mais alinhado com a frente e faz o pé empurrar tua lombar para gerar mais estabilidade na coluna. Segura, mantém a força no peitoral e vai afastando o cotovelo. Agora sente o bloqueio, ó. Essa é a contração. Deixa o ombro baixo, afasta e aproxima. Afasta o cotovelo, controla o húmero. Afasta o cotovelo e contrai o peito. Vai nessa pressão, esquece o cotovelo e aproxima para contrair o peito aqui no centro, ó. Tá vendo? Se tu controla o ombro, tu não precisa estender totalmente o cotovelo, porque a contração do peito vem daqui, ó, não da extensão do cotovelo. Bora. Boa. Boa. O ombro tá bem estável, cara. Boa. Fechou. É isso aí. Hoje vocês vão ver que vai ser um treino um pouco diferente que vocês estão acostumados aí no canal, tá? Até porque eu não tô trazendo ultimamente muitos vídeos no canal, perdão. Ultimamente eu não tô trazendo muito vídeo aí no canal pra peito, porque eu tô com esse leve desconforto aí já faz mais ou menos um mês. E hoje a gente vai trabalhar com uma carga mais moderada, eu acredito. Sim. Trabalhando principalmente essa questão da conexão, da intenção de movimento, isso. Entender que o que faz a contração do peitoral é aproximar o húmero do externo. Isso. Sabe? A contração do peitoral tá aqui, ó. A origem tá aqui e a inserção tá aqui, ó. Tá aqui por dentro do peitoral. Então o que eu tenho que movimentar? A articulação e esse segmento ósseo do húmero, da parte mais proximal do braço. Então eu preciso de estabilidade, o ombro tem que permanecer centralizado e o direcionamento vai em relação ao plano de movimento, que é manter os braços na horizontal, afastar o húmero e aproximar o húmero, afastar a abdução horizontal, aproximar a adução. E aí a gente tem um recrutamento mais otimizado, né? A gente maximiza a ativação do peitoral e diminui a ativação do tríceps na ação principal. Então, exatamente. Precisão no peitoral, segurança na articulação do ombro, porque quando eu direciono para o plano, eu acabo trabalhando com a articulação de forma mais funcional. Se eu tenho mais função, eu tenho mais segurança. Então, isso faz com que você treine de forma pesada, mas de forma exatamente. Segura. Ombro baixo, e aí mantém baixo. Pode botar até mais para baixo o cotovelo um pouquinho, se tu quiser. Mais para baixo para descer. Isso. 2. 3. Boa. Tá bem baixo o ombro, tá igual. 4. Bora. 5. Bora. Mais uma só, mais uma só. Boa. Vai. Boa. 7 bate.
Bom, tipo, o ombro tá bem melhor, sabe, o que eu vejo. Mas ainda eu tenho mais potencial de força do lado direito do que o esquerdo. Sim. Sabe? Sim. Mas normal, não tem como. Tem um lado mais prejudicado, mas a gente tá conseguindo manter a função. Sim. Então, manter a função o que é? Manter a simetria. Não tem um ombro subindo mais que o outro e tu consegue controlar a contração, a ação concêntrica de forma intencional, de forma mais precisa. E isso faz com que tenha controle do exercício e não corra nenhum risco, não deixa o ombro vulnerável, entende? Perfeito. Então, quando a gente transfere a atenção para o tríceps, a gente acaba transferindo a atenção do ombro para o tríceps. E assim, a hora que você vai fazer o início da excêntrica, você deixa o ombro vulnerável. Por quê? Porque a tensão está no cotovelo. E aí vai ser transferida para o peitoral. É a hora que você pode machucar, entendeu? Perfeito. Pode ter a ruptura do peitoral. Sim, né? puxa. Vamos, pressão. Isso. Sente como isso aqui te ajuda, ó. Bora. Vai. Bora. Vai. E. Vai. E. Tá bom. Show de bola. Caramba. Mas bom, hein? Foi bem direcionado. Praticamente nada, assim, de dor, assim, sabe? Eu sinto potencial de força, né? Mas não tá desconfortável. Não. Bom. Valeu, Nitor. Aí tu usa esse torque, ó. E vem por fora. Isso. Deixa abrir e vem por fora. Boa. Bom, aí aumenta agora só pra nos gastar. Mas eu entendi o mecanismo. Quando volta. E o pé é bastante importante, tá ligado? O pé na hora do alongamento, porque daí tu vai manter o quadril em oposição. O quadril é onde tá o dorsal aqui. Então quando tu mantém a dorsal bem estendida aqui, tu consegue relacionar com o ombro alongando lá. Então se eu não tiver com a pressão aqui, o movimento acaba não alongando tão bem e o dorsal acaba desligando. Então eu mantenho essa relação, ombro e quadril em oposição. Então quando o quadril estiver alongando, o ombro estiver indo para frente, eu vou jogar a intenção do meu quadril para trás, para ter a maior tensão elástica no dorsal possível. E depois vou trazer voltando. Só um ponto de vista e uma pergunta. Naquela, podemos dizer, remada, supinada, né, no vetor na diagonal. Se eu, na hora que for alongar, manter o quadril estável e dar uma jogadinha para trás em rotação, o que tu acha para alongar ainda mais? Sim. Assim? Sim. E aí aqui tu aproxima. Isso, e aí mas não chega a movimentar. Tu tem intenção. A intenção é deixar o sacro paralelo, sem movimento de rotação. Aí tu coloca a intenção paralelo para trás. Tipo, a intenção de sair, mas sem deixar rotacionar o centro, tá ligado? Mas pode colocar em oposição. Isso, oposição meio que... Isso. Tentar deixar o ombro baixo e correr pra frente, tá ligado? Pra deixar sair o máximo, né? Maravilha. 20. Deixa sair. Vai. Boa. Vai abrindo. Isso. Mantenha a intenção aqui, ó. Vai. 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 E... Boa. Uou, essa é bom.
Bom? Top demais. Tô auxiliando consciente que eu dou aquela freada no movimento. Massa, massa. Vai aumentar? Bora. 20? 25. 25? Tu acha que vai? Vai. Fechou. Tá bom do jeito que eu tô indo. Tá bem bom. Tentar manter a conexão ali. E... Ei. Muito bom, muito bom, muito bom. Bora. Sozinho. Vai. Sozinho. Bora. Bora. Mais duas agora, vai. E... Bora. Vai. E... E... Boa. Muito bom. Uou! Caraca! Muito bom. Top. Cara, Top. brincou com o peso. Tinha 1.000 seguidores e eu tive contato justamente com o CR7 da Maromba, né, no caso, né? Correr. Aí eu lembro que ele colocou um halter de 50 quilos na minha coxa, assim. Eu na época fazia 45. E eu fazia tipo 6, 8 morrendo. Eu fiz 10 com 50. Caralho. Tipo, obviamente teve ajuda ali nas últimas, tudo. Só que deu aquela destravada de chave. Tipo, consigo muito mais do que Eu imaginava. eu imaginava. Pra isso foi treino que mudou, assim. Porque, pô, o cara chegar a suspinar 45, o cara já tem um tempo de treino já, né? No dia que eu coloquei 50, tinha 18 anos na época. Falei, caraca. A galera acha que pra ser técnico tem que comprometer a técnica, né? Pra treinar pesado tem que consegue comprometer, sabe? manter Não tem... que nem a sobrecarga progressiva. Como é que eu vou progredir a carga? Tem que manter a técnica? Eu tenho que... Não, a técnica ela vai ser meio que uma constante e você vai progredir dentro dela. Porque ela vai garantir que você vai trabalhar o músculo-alvo e ela vai também diminuir o risco de você ter uma possível lesão. Aquilo que ele falou é uma obrigação. Exato. Tá ligado? Só que muita gente não sabe como funciona essa obrigação. A galera fala, pô, é puxar, é pegar... Não, é direcionar pro músculo que eu vou trabalhar. Por isso que é importante entender um pouco da mecânica e da cinesiologia, porque daí eu tiro o braço, tiro o bíceps, como falam que contrai o bíceps. Sim. E na verdade o sinergista é o tríceps. É você trazer o braço e o tríceps vai fazer a conexão com o cotovelo e não o bíceps, entende? Então muda completamente a precisão do exercício em relação ao trabalho do músculo-alvo, que é a região superior das costas. Então, eu trabalho o complexo do ombro para a abdução horizontal. Então, não é um movimento isolado, mas todas as articulações envolvidas com aquele movimento. Aí entra a escápula, clavícula e a articulação glenomeral propriamente dita, né? Essa é a parada de... Dá para treinar pesado, porque, porra, o dorsal é muito maior do que o bíceps, entende? Sim. Então... É só organizar a ativação, né? A contração. De dentro para fora, né? De dentro para fora. Da articulação mais próxima para mais distante. Por isso que o cotovelo entra depois. O importante também é falar pro pessoal que não necessariamente o movimento mais plástico vai ser o melhor movimento pensando em questões de hipertrofia. Sim. Muitas vezes eu vejo, principalmente no pack deck, a galera realizar aqui, ó. Isso. Sabe, alonga lá atrás e fecha aqui. Com amplitude. Sendo que muitas vezes o movimento com a escápula encaixada, pensando em aproximar o húmero do externo, fechando aqui, ó, sem necessariamente fazer isso aqui, porque isso aqui vai ser bíceps. Exatamente. Vai conseguir direcionar muito melhor o estímulo. É, porque a estabilidade, quando a gente pensa no movimento do ombro, a gente tem que pensar que a escápula, ela faz a base. E quem faz o movimento é a articulação glenomeral, ou seja, a cabeça do ombro com a... Então, eu tenho que gerar estabilidade em exercícios como o peitoral, o ombro, gerar estabilidade para a articulação trabalhar com aquela função específica e ter a precisão naquele músculo, né, naquela ação do músculo que está trabalhando.
No caso do dorsal, a gente ainda tem a parte que a escápula torácica tem que ficar estabilizado e a parte que ela se movimenta junto com a glenomeral para ganhar alcance. Senão o movimento ficaria aqui, ó. Mas eu estou fazendo a gente ganhar esse movimento, ó, sem necessariamente estender o cotovelo. A gente ganha essa mobilidade porque vem da escápula torácica, vem da sinergia desse complexo muscular, sabe? Que não é só o dorsal, é um conjunto de músculos que atuam de forma sinérgica, né? Conjuntamente. É isso aí. Vão anotando aí, tá? Vão anotando aí. Eu falo que fácil é fazer errado. Eu falo que fácil é fazer errado. Mas não é no sentido errado. Errado, sim. Errado de que o músculo não vai trabalhar. Até puxando errado o dorsal trabalha. Né? Até puxando com o cotovelo o dorsal trabalha. Só que quem busca performance, né? Quem busca a excelência, tem que colocar o ombro na frente do cotovelo para você gerar o maior trabalho para o músculo-alvo, né? Para o dorsal, no caso. Então essa é a relevância, né? De você colocar a técnica em primeiro lugar, em primeiro plano. Perfeito, vamos lá. Descansei bastante. Vai sair, como é que ficou? Vai sair melhor que a outra. Bora. Bora. Meu. Easy. Padrão, hein? Padrão. Vai. Deu. Vai. Boa. Vai. 3. Bora. Sozinho. Bora. 4. Bora. Bora. 5. Bora. Vamos. Vamos. E. Mais uma. E. Boa. 7. Muito bom. Boa. Valeu, Junto. Tamo junto. Porra. Peitoral? Muito pesado. Vamos lá. Terceiro exercício, a gente iniciou ali por um de peito, mais declinado ali, né? Foi, mais posição mais declinada, acabou atingindo bastante medial também. Também vai trabalhar o cavaço superior, trabalha peitoral, mas a ênfase foi mais ali a região inferior, né? E aí depois a gente foi pra uma remada aberta com o cotovelo longe do tronco para trabalhar mais a região parte alta das costas. E agora a gente tá indo para um crucifixo para trabalhar mais a região ali medial. Os dois primeiros exercícios trabalharam a região horizontal, a muscularidade da parte superior mais horizontal. Então, peitoral maior, em sua ação mais primária, né? É onde consegue recrutar maior número de fibras, né? No plano horizontal. E na parte posterior, né? A abdução horizontal. Então, dois exercícios que trabalham de forma antagônica muito bem, né? E aí a gente vai mais um no plano horizontal, crucifixo reto. Então joga a perna um pouquinho mais para frente lá para manter a base aqui, ó. Mantém a base aqui, os ombros baixos. E aí tu vai sentir, ó, que se um ombro ficar baixo, tu vai ver que vai ter o bloqueio no alongamento, ó. Tenta segurar o bloqueio no alongamento só para ver se tu sente desconforto. Aí, ó. Sentiu? Sentiu esquerda. Não, mas eu senti bem quando eu ultrapassei aquele limite. Ponto ali. Aquele ponto, então, tu viu que tem um ponto, né? Sim, sim. Se tu mantiver firme, é ali que tá a segurança, entendeu? Tá. Do que, tipo, muitas vezes a galera chega no ponto de maior tensão, ela quer soltar para voltar. Quer ganhar aquela força elástica. Quer fazer isso, só que é onde a articulação desconecta. E aí tu conecta de novo, é onde tu pode ter uma fibra rompendo, sabe? E assim não. Assim tu vai sentir o bloqueio pela funcionalidade do ombro e contrair com segurança, sabe? Perfeito. Então se conecta bem com a volta. Isso. Se conecta, ó. Isso. Vai. Boa. 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 Show. Vou aumentar.
Vamos aumentar aí. Vamos lá. Passa um. Vamos. Vamos. Morreu. 7. Tá bom. Você fica com um pouquinho de medo, né? Sim. Não, eu vou bem justo. Dava pra eu explodir um pouquinho mais, colocar um pouco mais de potência ali na concêntrica, mas eu vou muito no controle. Conta do ombro ainda. Bem? Tá bem? Tá bem, tá show, tá tranquilo. Bem justinho, né? Tipo, eu tenho força neural até pra colocar mais peso ali. Tipo, se eu quiser eu faço tudo, mas não, também não vou... Principalmente o ombro, né? Acredito até por isso que eu posso ter essa região mais envolvida também, né? Mais interno. Mais interno. Por conta da base, né? Eu tenho um joelho varo também, né? Dá 5 joelho varo, né? Então, aqui, ó. Sabe? Então tudo isso favorece. Bora lá. O meu é consequência de uma cirurgia no joelho. Boa. Aperta. Boa. Deixa o ombro baixo. Deixa o ombro baixo. Vamos. 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 Não consigo pegar. Tá, fechou. Caraca. Tá bom. Fechou aqui. Elevação lateral? Bom. Pronto. Não consegui te ajudar muito. Não, sim. Eu acabei fechando atrás e também ia ser bem forçadão. Fechou. Maravilha. Que máquina? Vamos pra máquina, acho que é melhor. Tu gosta dessa? Ou tu prefere a... Prefiro a outra, no cotovelo. Aquela de polir ali. Eu não uso a indicação da máquina aqui, ó. Porque pra gente manter o ombro estável, eu só consigo elevar 60 graus de elevação lateral. Então, se eu mantenho o cotovelo aqui junto e faço uma elevação lateral, mantendo a estabilidade do ombro, eu vou ter um bloqueio a 60 graus. Porque a máquina impede que eu gire. Então, já que eu não consigo girar, o que eu faço para continuar, para chegar a 90 graus? Elevação. O ombro sobe. Aí o ombro sai de uma rotação, que é onde eu tenho a ativação do deltoide acromial, pela rotação. Quando tem uma translação, ele não vai trabalhar com eficiência. Então, o que eu faço? Eu mantenho meus braços fora, mantenho o ombro fora, porque daí a articulação do ombro, ó, em vez de ela ficar presa aqui, travada, eu consigo fazer com que ela rotacione, ó o meu húmero, ó. Rotacione no próprio eixo durante o movimento. Aí eu faço o exercício aqui, ó. Jogo um pouquinho mais lá na frente, o ombro estável e, ó, olha só como tá a minha mão, tá neutra, ó. Mas à medida que eu boto o ombro para trabalhar, ó, ela rotaciona o húmero, ó. E isso faz com que eu fatie só a porção do acrômio. Quer ver, ó? Ó, a hora que eu ajusto já, ó, o posicionamento, ó, fica a divisão ali, ó. E sai só a porção acromial, tá vendo? E só sai assim, bem dividido, por conta da função. Porque eu coloco a função de abdução do ombro totalmente fiel à elevação lateral. Quer dizer, a elevação lateral fiel à abdução. Porque eu consigo rodar no próprio eixo. E aí isso faz o movimento ficar bem dividido
na porção acromial do deltoide, entendeu? Se eu jogo aqui, vai contrair o deltoide, mas ele não vai te dar essa precisão da porção acromial, entendeu? Perfeito. Acho que 46 tá bom, né, pra começar. Só pra pegar esse padrãozinho só, sabe? Faz a base com o pé lá na frente, ó, pra te dar essa oposição do quadril aqui, ó. Aí o braço fica mais ou menos uns 30 graus de flexão do ombro. Tu deixa ele mais na frente aqui no apoio e o quadril mais atrás, ó. Pode botar mais na frente. Mais ainda? Isso. Tá. Só que aí não traz o quadril, deixa o quadril lá. Calma. Aí. Aqui. Isso. Aí. Pode ir um pouquinho mais pra frente. Aí. Show. Agora o braço totalmente estendido. Tem que fazer um braço do braço, um braço rígido, sabe? Tá. Um braço de alavanca rígido. Então punho, tríceps, tudo contraído para o movimento sair no ombro. Olha só como saiu. Isso. Pode tirar um pouquinho a pressão do peito do apoio. Aí. Isso vai deixar confortável pro teu ombro, percebe? Aham. Tá confortável? Pra caramba. Isso. Isso faz com que a escápula trabalhe certinho, ó. Ela joga uma pressão de rotação. Caramba. Muito top. Fica diferente, né? Aham. A articulação trabalha pela função, entendeu? Sim. Pela função exata. Aqui, ó, eu acabo gerando uma disfunção. Por quê? Porque a articulação glenomeral, ela é esférica, justamente para promover um movimento angular. E aí, com essa rotação interna amarrada aqui, ó, eu não consigo a parte exposta do acrômio da cabeça do húmero encontra o acrômio. E aí, tu não consegue. Então, como está estável, eu sei que aqui tem um bloqueio. Como é que eu conseguiria subir? Se eu rotacionar para subir, entende? A mesma questão do desenvolvimento. Por isso que é mais interessante fazer o desenvolvimento no plano escapular. Porque a gente consegue ter uma liberdade articular muito maior. Porque daí tu consegue colocar o eixo do ombro como motor primário. Entende? O importante do desenvolvimento é deixar o ombro como motor primário. O que aconteceu quando o Edu rompeu o tríceps? Ele estava fazendo o exercício, na última repetição ele quis estender o cotovelo para ganhar a série, né? Ganhar a série. No que ele transferiu a carga do ombro para o cotovelo perdeu a estabilidade e caiu o braço, entendeu? Então, se ele mantém o plano escapular, eu tenho um limite para a articulação do cotovelo. Então, eu sei que daqui, se eu for transferir a força, eu vou transferir a força para outros músculos e tiro do deltoide, entendeu? Sim. Então, essa que é a relação com a função. O plano escapular é importante. E quando a gente joga o braço aqui, ó, por que você faz a rotação, ó? Porque você está no plano e isso favorece que a articulação trabalhe, ó. Aqui, ó, tem uma pressão do ombro para baixo enquanto tu faz. E essa pressão do ombro para baixo vai mudando o direcionamento, ó. Aqui seria onde bloqueou, ó. Aí, como eu permito que ele rotacione, ele continua aqui, ó, para poder subir até 180 graus. No caso, quando eu estou amarrado aqui, eu preciso desse movimento para subir. Por isso que é o plano escapular, as puxadas trabalham com mais eficiência aqui. Por isso que não se puxa por trás da cabeça, entendeu? Porque daí eu não tenho como ativar o dorsal de forma primária. Sempre pela flexão do cotovelo. Perfeito. Olha, uma aula pro pessoal, hein? Vou começar, bota a tensão máxima dos braços para baixo. Essa relação de comprimento. Foi. O ombro para frente. Isso. E tu vai entrar tirando, entende? Tá. Pensa em entrar apontando os dedos. Vou deixar. Firme. Foi. Tá filmando ali, tá? Só. Boa. 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 Boa.
Assim. Bora, mais 3, vai. Vai. Boa. Mais uma. E... Boa. Ai, caraca. Bom. Muito bom, meu. E ele vai potencializar a tua força, porque daí tu tem todos os motores. Tu tem que pensar que o manguito rotador é como se fosse esses tijolos aqui no meio. Eles estão aqui dentro da articulação, forçando a cabeça do ombro para baixo para manter a centralizada, para o deltoide trabalhar com eficiência. Entendeu? Então eu tenho que ter essa relação. Sempre que o braço vai para fora, o ombro vem para dentro, ó. Para dentro. E isso que determina a qualidade da ação muscular durante o exercício. Então tu vai sentir o recrutamento, vai sentir o pump do ombro, não tem como, sabe? Aí tem gente que fala, mas não pega deltoide anterior? Não, cara. Como o acrômio, ele é mais lateral, os movimentos que cruzam a articulação do ombro para fora vão direcionar para o acromial. Então o acromial, ele é um feixe abdutor por excelência. Sim. Então a flexão, a parte anterior do deltoide vai trabalhar como carona. Ele vai estar na carona do deltoide. Assim como o deltoide posterior vai estar na carona do deltoide acromial. Por quê? Porque eles têm a mesma inserção, todos eles vêm para cá. Então, se o meu braço levanta, os outros vêm também. O importante é quem é o drive, quem faz o drive do movimento. Médio. É o manguito rotador e o deltoide acromial, que é o deltoide médio. Maravilha. Pô, muito massa. É que eu acho importante explicar para que faça sentido. Sim, exato. Na hora do exercício. É que muitas vezes as pessoas aprendem de uma forma um movimento, que nem elevação lateral. Nem sabe o que é plano escapular. E aí faz elevação lateral aqui. E aí quando tu vê, trapézio. Aí o trapézio desenvolve, mas a porção que é para desenvolver não desenvolve da forma que se espera, entende? E ainda você vai desenvolvendo o exercício através de uma disfunção, como eu falei, sabe? Uma disfunção. O que é a disfunção? A cinemática do movimento tem que ser descrita por uma rotação. Então eu tenho que ter um ponto fixo para fazer a trajetória do braço ser angular. Então é física. Então se eu não tenho essa estabilidade, eu não vou ter uma função de eficiência. E aí é onde a rotação vira uma translação. Então, você tem uma translação, existe um movimento que impacta o tecido que passa entre a cabeça do ombro e o acrômio. Então, se aquele tecido está ali e ele está sendo... No longo prazo... vai machucar, entendeu? Entendi. Ou talvez 2 anos, 3 anos seja suficiente, mas... Que é só às vezes 5 anos, 10 anos treinando. Que é a realidade de muita gente das antigas aí. Que nem todo mundo tem a oportunidade, às vezes, ter um profissional capacitado ao lado. E mesmo assim, a gente aprende na faculdade de uma forma que muitas vezes não é o mais adequado. Não é o ideal. Entende? Vamos lá. Aqui. Bora. Firme. Bora. E... Vamos. Bom, Ícaro. Vamos. Bora, monstro. Bora. Sozinho. Vamos. Mais uma. Vamos sair forte agora. E... Boa. Nem consegui frear o movimento. Na última, né? Não consegui, morri. Mas é que tu enfatizou excêntrica em todas. Sim. Todas. Aí é o dobro de esforço. É muito bom. Próximo. Dorsal. Agora é bíceps ou tríceps? Bíceps e tríceps, tu vai fazer só um de dorsal? Só um. Tá, demorou. Que aí depois eu tenho um de um volume um pouquinho mais verticalizado para as costas. Que eu tô fazendo ABC, aí inferiores e superiores. Então hoje é meio que um treino de complemento de volume, né? Então pego aqui um pouquinho de cada um e... Tá.
E o que tu faz de bíceps? Cara, tem um que eu gosto muito de fazer. Vamos. Pode. É. E tu trabalha, mas tu trabalha em relação às repetições, de menos ou com pouca Questão de repetição, eu sempre tenho o costume de trabalhar de 4 a 15, eu não passo de 15. Ah, tá. É. Não, tá ótimo. E depois colocar a vantagem mecânica, que seria primeiro colocar a rosca direta, que a gente vai direto pro bíceps, rosca direta com o movimento do ombro estabilizado em flexão. Então, quando a gente está aqui, ó, vai estar aqui de frente para cá, o ombro encaixado, e aí tu vai trazer com o ombro bem encaixado, firme e supinado. Aí tu garante... Essa rotação mantém supinado. Não precisa fazer a rotação. Ó. Quando tu coloca ele em supinação aqui, ó, tu vai ver que o cotovelo já não vai estender mais se teu ombro ficar bem estável. Então tu vai alongar para lá, ó. E aí tu vai manter a contração assim até a falha. Só que a hora que falha, a gente traz ele para uma vantagem mecânica, que a gente traz em extensão aqui, ó, junto ao ombro. Pouquinho depois que passou o ombro, tu vai manter, não precisa fazer neutro, vai manter a supinação e vai fazer mais as repetições aí até tu chegar nas 15 repetições, entendeu? Mas eu não jogo neutro em nenhum momento. Não, tipo, só se tu quisesse fazer, quantas séries tu faz? 2 válidas. 2 válidas. Só se tu fizesse 2 válidas de neutro e 2 válidas de supinada. Então, se tu quiser manter só 2 de supinada, mantemos só 2 supinadas. Daí dá pra fazer 3 séries. Então, teoricamente, aqui a gente vai fazer um drop mecânico. Seria isso, um drop mecânico. Sacou? Porque, cara, experimenta fazer isso com os 2 exercícios e tu vai ver teu braço... Sentir o braço a responder de uma forma absurda, tá ligado? Porque quando tu joga ele aqui, tu tem a falha mecânica. Tu tem a falha. Porque tu tem uma desvantagem. Só que quando eu trago pra cá, eu diminuo o tempo de contração e aumento o poder de torque para a mesma sobrecarga. Então eu consigo levar para exaustão essa contração. Teoricamente seria similar a realizar uma cadeira flexora ali com o quadril mais em flexão. E aí depois você fazer uma extensão, porque trabalha um comprimento um pouco mais alongado. Aqui é o oposto, né? Aqui na real seria o oposto. Mas lá a gente trabalha um comprimento mais alongado, que leva uma desvantagem mecânica. Depois a gente faz essa extensão para conseguir uma vantagem mecânica para explorar mais algumas repetições. Isso aqui seria meio que o oposto, mas também é para ganhar vantagem mecânica. Isso. Que a gente vai trabalhar um comprimento mais encurtado. Isso. Né? E depois... Tá. Perfeito. Quando chegar, alonga pra mim, tá? Alonga pra cá, ó. Com o ombro encaixado, tu vai sentir que tem um bloqueio, ó. Isso. Isso. Boa. Boa. Perfeito. Tu falou que vai 20, então vai 20. Vamos ver. Vai. Foi fácil? Foi Fácil. Tipo, sendo bem sério contigo, que me pega um pouquinho é estabilizar o ombro esquerdo, sabe? Que eu fico tentando. Que esse aqui é de boa, tá normal, né? Eu fico contigo ali. Fechou. Tá. Boa. Sente o bloqueio. Aqui fica em cima. Não tem erro. Aqui tá encaixado, ó. Se tu perder a atenção, tu não desestabiliza. Vai. Aí, deu a primeira, leva lá atrás. E agora bate. Pode bater. Pode bater. Pode bater. Fecha as 15 daí. Vai. 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 Vamos. Bora, mais 2 pelo menos. Mais uma. Bem. Aumentar. Vamos pra 22. Tu viu quantas deu na primeira? Sim. Não, mas... É isso aí. Ganhei uma vantagem mecânica boa ali. Bom, galera. Só dar um resumo do treino pra vocês. Que o bate-papo vai indo. Mas a gente iniciou ali com supino, tá? Depois fomos ali pro exercício de costas, parte mais alta das costas, crucifixo, elevação lateral na máquina. Agora, rosca spider, tá? Com drop mecânico. Como
o Newton já explicou aí pra vocês, tá? E depois a gente vai fechar com tríceps, mas ainda tem a top 7. Vamos pra 22, vamos pra 22. Esqueci que ele escorrega um pouquinho. Fui. Para, vai. Boa. Se precisar, eu vou. Uma ou duas, vai. 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 Leva. Leva lá atrás e dá. Boa. Boa. Vai. Vai. Boa. Aí. Muito bom. Top, hein? Esse pega. E quando tu combina os dois, Sim. cara, De forma pontual no treino, eu vejo sendo aplicabilidade válida, sabe? Só uma questão que eu vejo algumas pessoas, até tu pode pensar do teu ponto de vista, mas abusar dessas estratégias no treino, às vezes pode comprometer o teu treino como um todo. É de forma pontual ali. isso. Eu gosto de usar ele no início, tipo assim, ó, eu tô usando esses dois como base do meu treino de braço. Sim. Aí eu começo um e depois já entro pro outro. Cara, é o pump de treino, assim, que eu nunca tive no braço. Nunca tive no braço. E eu gosto de usar porque tu acaba gerando um estímulo máximo pro braço, sabe? E aí, quando tu sai de um e vai pro outro, parece que tu treinou Sim. um treino inteiro e tu fez 6 séries, 7 séries, tipo, 7 séries, porque a hora que tu entra pro bíceps, tu já entra com 2 séries válidas, sabe? Meu Deus, cara, é muito bom. E tipo assim, é pra esse exercício. É uma ferramenta para usar nesse exercício. Sim. Dá para usar essa ferramenta numa rosca direta, dá para usar. Se eu quiser trabalhar em cima de torque, eu começo direto o exercício para trás, para potencializar a força. E aí, como tu falou, eu posso direcionar. Não dá para usar sempre porque acaba entrando em como é que se diz? Estagnação, né? Então é, como tu falou, é uma... Forma pontual. Eu curto bastante. Se tu coloca os dois, tu consegue ver assim a mágica acontecer Maravilha. de uma forma. Top. Próximo, tríceps. Tríceps, Tô por ti, pode escolher. corda, polia. Pode ser. Pressão do cotovelo para trás. Não, estende. Entendi. Estende. E agora, na hora de flexionar, tu vai flexionar levando o cotovelo para trás. Entendi, agora isso aqui. Bora. Isso. Mais lento, tipo assim, ó, traz bem juntinho. Isso, pra tu sentir a pressão. Aí, agora sim, sente? Tá sentindo? Na hora da flexão, a pressão, na hora de subir. Aí, ó. Vai sentir muito o tríceps. Caralho. Vou aumentar aqui. Aí já vai pra baixo aí já. 22. Galera. Aqui, ó. Isso aqui com treino. Olha a sinalização do entendi. tríceps, ó. Sim. Entendi. A pressão que fica, sabe? E o corte, a definição. Consegue pegar as 3 cabeças com muita intensidade, sabe? Aumentou, né? Perfeito, aumentei. Agora eu fui pra válida já. Isso aí, galera. Último exercício do treino. Tive uma notícia. Tô muito feliz aí. Fomos campeões overais com o Thomas, que é um atleta do time, ganhou a Men's Physique lá no Campeonato de Bauru. Tô aqui juntamente com o treino com o Newton, mas o Xander, que é nutri do time, tá dando todo o suporte lá pros atletas. Hoje tá rolando o Campeonato da IMBA em Bauru. Tá com 5 atletas lá. Ganhamos alguns top 1s. Se eu não me engano, foi 5, 6 top 1, mais agora o overall na Men's Physique. Fomos eleitos o melhor coach do campeonato. É isso, família. Bora. Parabéns. Pô, obrigado. Obrigadão, Newton. Irado. E ó, tô aqui com o Newton pra absorver mais conhecimento pra conseguir utilizar com os alunos do time, hein? Aí, ó, mestre.
É isso, família. Tô curtindo. Eu gosto muito de pegar várias visões diferentes, assim, de treino, sabe? Porque sou novo, né? Já treinei com várias pessoas e cada pessoa tem uma particularidade diferente, sabe o que eu vejo? Então tem várias questões. Eu acompanho, já tô ali no Instagram já há um tempo, já te sigo. E tu fala muito questão de intenção de movimento e tudo mais. Porque não é aquela questão, não é pra tu trabalhar com pouco peso, não é isso. É você conseguir direcionar corretamente o estímulo para um músculo com o peso adequado dentro daquele padrão. Para tirar a sobrecarga da articulação. Exatamente, aí você vai progredir dentro desse padrão. Isso, né? Com certeza. Sempre vai progredir. E vai progredir de forma máxima, de forma potencial para excelência, né? E por quê? Porque tu acaba fazendo com que a articulação funcione de forma adequada e isso potencializa a ação do músculo, né? Já tá trabalhando há quanto tempo no meio do físico, do esporte em si? Cara, no esporte eu comecei em 2012 com o Edu, né? 2011. Metade de 2011, quando ele fez o PRP, precisava de ajuda na época e ele acabou me escolhendo, né? Porque eu trabalhava na World Gym e ele sempre soube que eu era um cara chato com técnica, que eu era sempre cri-cri, né? Com a técnica. Então ele me chamou e aí deu bastante certo, porque ele sempre me deu a oportunidade de dar o meu ponto de vista e na situação que ele se encontrava, as opiniões, né, e a minha opinião, tipo, faziam bastante sentido para ele, porque ele treinava sem desconforto. Conseguia treinar, otimizar a ação do músculo e diminuir a ação da articulação do articular em relação ao desconforto, né? Porque tinha desconforto. Sim. Imagina treinar com 50% do tríceps rompido. Sim. Sabe? Então, tipo, só que tem o desconforto que limitante e tem o desconforto que dá pra levar, como é que se diz? Que é suportável, né? E ele conseguia trabalhar de forma eficiente com as lesões dessa forma. Foi aonde que eu fiquei mais conhecido, né? Não era que nem hoje, né? A mídia social, mas foi aonde o pessoal começou a me conhecer. Tanto que a galera ali no curso, todos eles fizeram alguma referência justamente por causa desse passado. Do Like a Machine ali, né? Eu conheci você por conta do Like a Machine. Quase. É o meu paizão aí no meio. Ou tu é o paizão dele, né? Bora. Aqui. Isso. Sente essa tensão vinda do ombro e aí esmaga. Vai ver que a sobrecarga é outra, sabe? A sobrecarga muda bastante. Bora. Tem mais 3 aí, pelo menos. Boa. Vai. Boa. Vai. Boa. Caraca, meu. Mais uma, última. Pega, né? Uma proposta totalmente diferente, nunca tinha feito. Porque daí ele vai te dar volume no tríceps pela cabeça longa, que é o que dá o volume pra baixo, entendeu? Sim. Que é o que dá o volume aqui, ó. E a cabeça longa é uma das mais difíceis de gerar estímulo, justamente porque ela o tríceps é um músculo do complexo do ombro. E aí sempre que eu tenho movimento no cotovelo, eu tenho que estabilizar o ombro. Todos os movimentos que vêm do cotovelo têm uma relação direta com o ombro em relação à rotação interna, rotação externa. Então, sempre que eu flexiono, eu vou associar a rotação externa para flexão. Sempre que eu vou estender completamente o braço, vai ter uma associação de rotação interna. Então, eu tenho que estar direcionando o movimento para que a articulação do ombro permaneça conectada com o cotovelo. Se não tiver essa conexão, você acaba perdendo a carga neural do exercício. Aí o exercício fica em meia fase. Por exemplo, vim aqui fazer o tríceps com o ombro desencaixado, totalmente desencaixado no gradil costal.
tu não vai ter a mesma resposta, Eficiência. a mesma eficiência. O exercício pode ficar fácil. Tu pode fazer uma peso. 7 repetições a mais ou colocar 30% do peso a mais, porém o estímulo dado ao músculo não tem a mesma carga neural, então tem a mesma eficiência. Não vai ter a mesma resposta em hipertrofia, entendeu? E aí fica a dica, ó, se você conseguir pegar muito peso ao decorrer do tempo, obviamente, dentro desse padrão, aí que mora o segredo. Aí tu vai embora. Exato. Aí o céu é o limite, né? Exato. Bora a última aí, tomar uma aguinha e bora. Que nem o correr, fazer desenvolvimento com 50 quilos, né? 50 e poucos quilos. 50 quilos. No padrão, eu vejo muita gente jovem, até eu mesmo, anos atrás, já fiz com 50. Mas o que eu digo, a forma que você faz com 50, que o Correia fazia e que eu estava fazendo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Exato. Se eu fosse fazer talvez no padrão do Correia, que ele faz, talvez eu pegaria uns 40, 38. Exatamente. Entende? Porque tem muita estabilidade. Estabilidade é Sim. trabalho muscular, sabe? Exige, né? Exige músculo trabalhando. Então, a percepção de esforço é outra. Vai, a primeira, boa. Fica sempre fechadinho. Boa. Finaliza e garante, vai. Bora. Bora. Tati, bora, mais 3 pelo menos, vai. Vai. E. Boa. Caraca, meu. Ó. Caramba. Sente lá em cima, né? Vindo de cima, né? Sim. Ó. Diferente? Top, curti, hein? Nunca tinha feito essa variação. Gostei bastante. É uma variação que eu chamo biarticular. Aprendi com o Eduardo. O Edu? O Edu, é. Caramba. Ele jogava, porque tu pode fazer o exercício aqui, aonde o ombro estabiliza, e eu posso jogar o movimento aqui, ó. Então aqui eu tenho a articulação trabalhando do ombro, ó, de forma direta. Quando o cotovelo cruza a articulação do ombro para trás, eu estou estendendo o ombro. Então o tríceps cabeça longa é extensor do ombro. Sim. Então ele trabalha em uma ação concêntrica para extensão e trabalha no final da extensão do cotovelo. Então eu tenho o trabalho da cabeça longa o tempo inteiro. Por isso que é um exercício eficiente para o trabalho do tríceps de forma bem direcionada. Mas, curti. Pô, muito obrigado, Newton, por ter disponibilizado o seu tempo. Tá passando esse conhecimento não só pra mim, mas pro pessoal aí do canal. É uma honra, cara. Eu que agradeço, É uma honra. E se possível, futuramente, quem sabe mandar um leg day? Porra. Leg day? Sou parceiro. Fechou. Então quando eu tava pra Floripa, vou dar um alô. Mas é isso, pessoal. Sigam o Newton lá nas redes sociais. Muito, mas muito conhecimento, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário construtivo. E vamos pra cima. Quer deixar uma palavrinha final? Cara, só muito obrigado. Agradecer o meu pai, o Correia, né? Que se não fosse por ele, a gente não estaria tendo essa experiência. E é isso aí. Fechou. Vamos pra cima. É isso, vamos pra cima, pessoal. Legal natural, bora!